lá. Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para discussão do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicações. Já estão sentados aqui ao meu lado esquerdo o Pierre e ao meu lado direito a secretária municipal de Fazenda, Daniele. E antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso desejem fazer algum tipo de pergunta, elas deverão ser feitas e serão esclarecidas, uma vez que, por conta da pandemia, não está sendo possível o acesso ao plenário. Passo a palavra ao senhor Pierre. Fique à vontade, Pierre. Uma boa tarde a todos. Nós vamos estar dando início ao projeto de lei, a audiência pública que vai tratar do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Esse projeto de lei, ele tem o seu cumprimento baseado no artigo 165, item 1, parágrafo 1º ao 9º da Constituição Federal de 1988, que outorga competência ao Poder Executivo a iniciativa de leis que estabelecem as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal. Também no artigo 4º da Lei Complementar 101 e também os artigos 145, 146 e 147 da Lei Orgânica do Município de Itaperuna, que trata dos planos, programas e diretrizes orçamentárias. Para a formatação desse projeto de lei, analisou-se a capacidade técnica, econômica e financeira do município e procurou-se fixar as diretrizes e metas fiscais a serem cumpridas pela administração pública para o período de 2020. Durante os estudos que resultaram na complementação desse projeto sobre a forma de anexos, foram consideradas as execuções orçamentárias do último exercício, bem como os dados preliminares do exercício de 2020, seus respectivos resultados nominal e primário, além do grau de endividamento do município, todos extraídos dos relatórios contábeis da administração municipal. As previsões orçamentárias para os próximos anos foram construídas com projeções que consideram as características das receitas municipais, que são majoritariamente compostas por transferências de receitas da União e do Estado. Nesse sentido, as expectativas macroeconômicas dos governos federal e estadual foram consideradas após os levantamentos realizados junto aos órgãos de planejamento específicos, onde foram identificadas as projeções inflacionárias para os próximos anos. Quanto às projeções das receitas próprias, foi adotado o critério de observar o comportamento do último ano de execução orçamentária, complementando com as expectativas de melhorias na gestão da administração tributária municipal. As projeções das despesas correntes e das despesas de capital foram observadas as variáveis interdependentes dos poderes no que se concerne aos limites constitucionais, como no caso das transferências federais e estaduais vinculadas às áreas da saúde, educação, assistência social, bem como convênios e contratos de repasse. Essa iniciativa de lei busca reforçar a eficiência administrativa gerencial ao elaborar anexos com maior conteúdo técnico de previsibilidade, além de ampliação no detalhamento dos programas e a sua subdivisão em projetos, atividades e operações especiais, na forma quantificada e qualificada, sendo que, através desse detalhamento, teremos um grande avanço na desejada transparência da administração pública, pois nos permitirá avaliar de forma específica a eficiência de cada ação da administração. Após o estudo técnico realizado pelo setor de orçamento, com base na projeção da receita arrecadada do exercício anterior e dos valores realizados até a data da elaboração deste projeto de lei, bem como a projeção inflacionária apresentada por órgãos oficiais para os próximos períodos, a atual administração definiu como proposta orçamentária para o exercício de 2021 os seguintes valores. A previsão da receita orçamentária: R$ 385.757.060,64. E a despesa, no mesmo valor, R$ 385.757,060,64.
06064, demonstrando aí o equilíbrio entre a receita e a despesa. Neste total, foram considerados todos os convênios e contratos repasses que estão em fase de empenho no governo federal e estadual, que será arrecadado pelo município no próximo exercício financeiro, ou seja, as emendas parlamentares nas quais o município é beneficiário nos orçamentos do Estado e da União. Desta forma, o orçamento municipal estará dentro da realidade de arrecadação municipal, quer seja de receitas diretamente arrecadadas, quer seja de transferências constitucionais e demais transferências dos poderes federal e estadual, procurando, assim, dar a dinâmica necessária para o município executar as suas políticas públicas, lastreado pelo princípio da continuidade dos programas governamentais. Além de definir o teto do orçamento para o exercício de 2021, a LDO também trata dos seguintes assuntos que são subdivididos por vários capítulos que contemplam o projeto de lei. Então, nós temos ainda o capítulo 1, ele vai falar das diretrizes, prioridades e metas da administração municipal. O capítulo 2, ele fala das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. O capítulo 3, ele fala da administração da dívida e as operações de crédito. O capítulo 4, das despesas de pessoal e encargos sociais. O capítulo 5, das alterações na legislação tributária municipal. O capítulo 6, dos benefícios fiscais e das renúncias de receita. Capítulo 7, do equilíbrio entre as receitas e despesas. Capítulo 8, dos critérios e formas de limitação de empenho. Capítulo 9, das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Capítulo 10, da definição de critérios para o início de novos projetos e conservação do patrimônio público. Capítulo 11, das condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Capítulo 12, da autorização para o município auxiliar o custeio das despesas atribuídas a outros entes da federação. E o capítulo 13, da definição das despesas consideradas irrelevantes. E, finalizando, o capítulo 14, disposições gerais. Então, a LDO é um instrumento bem complexo. Ele vai estar trazendo todas as diretrizes que devemos seguir na elaboração da lei orçamentária para o próximo exercício. Então, ele é composto de vários capítulos. Na audiência pública, a gente só vai relatando os principais pontos, por ser uma peça muito extensa. E então, na verdade, a gente analisa os principais pontos e vem colocando para vocês na audiência pública. Além disso, além de toda a parte teórica da LDO, ela é composta também pelos demonstrativos fiscais, tá? A Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio da portaria número 286, aprovou a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, que define a padronização dos demonstrativos a partir do exercício de 2020, nas 3 esferas de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas, conforme definido no artigo 51 da Lei Complementar 101. Sendo assim, todos os demonstrativos que contemplam neste projeto de lei foram atualizados e seguem os novos critérios estabelecidos na 10ª edição do manual elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. São parte integrante também deste projeto de lei os seguintes demonstrativos. Demonstrativo 1, o anexo de riscos fiscais. Demonstrativo 2, metas anuais. Demonstrativo 3, metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 4, metas fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 5, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 6, alienação de ativos. Demonstrativo 7, receitas e despesas previdenciárias. Demonstrativo 8, projeção atuarial. Demonstrativo 9, renúncias de receitas. Demonstrativo 10, despesas obrigatórias de caráter continuado. Demonstrativo 11, os indicadores econômicos. Demonstrativo 12, ações de governo. Pontos relevantes da LDO. Como foi colocado, a LDO ela é muito extensa, então a gente separou alguns pontos
são poucos pontos que a gente vai colocar para vocês aqui, porque a maioria ela se manteve exatamente igual à lei anterior. Então, é uma lei que, na verdade, não sofre muitas alterações no seu conteúdo, mas mesmo nos anexos que compõem os valores que vão definir as diretrizes para o próximo exercício. Então, nós temos aí, no artigo 33 do projeto de lei, no parágrafo 4º, a gente continuou mantendo aquela situação da cobrança do estacionamento. O município poderá, a partir do exercício de 2021, implantar a cobrança do estacionamento rotativo na cidade, de acordo com a legislação municipal aprovada, ou a que vier a ser aprovada, respeitada a anualidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Tá? No seu artigo 51, esse projeto de lei trata também dos recursos previstos na lei orçamentária sob o título de reserva de contingência, que será de 1% da receita corrente líquida, no mínimo de 1% da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2021. O que é a reserva de contingência? São os recursos que poderão ser utilizados no atendimento de calamidade pública, contingenciamento de despesas que se concretizem riscos fiscais por perda de receita, e para o atendimento e abertura de crédito adicional suplementar especial de dotações insuficientes e imprevistas. Tá? O artigo 53, também nós destacamos aqui, que da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações que serão observadas pelos poderes executivo e legislativos. A abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento de 2021, até o limite de 30% do total das despesas fixadas, utilizando para isso o provável excesso de arrecadação e anulações de dotação, criando, se necessário, elementos de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes. Então, esse artigo 53 é o que trata do limite das alterações orçamentárias. Tá? Ele também se manteve no percentual de 30%. E, por último, essa foi uma orientação agora que surgiu face à pandemia. A Secretaria do Tesouro Nacional orientou aos municípios que colocassem um artigo que, na verdade, falasse sobre essa situação da pandemia, porque hoje nós temos um cenário econômico diferenciado em todo o país. Então, nós colocamos o seguinte aqui no artigo 60. Se no momento da elaboração dessa peça orçamentária o município encontrasse dentro de um cenário decretado de calamidade pública, face às incertezas quanto às projeções para o exercício de 2021, as metas fiscais fixadas nessa lei poderão ser atualizadas no momento do envio do projeto de lei do projeto da lei orçamentária anual. Então, o que aconteceu na verdade? Quando nós estamos, então, num cenário diferenciado, numa situação atípica, face à pandemia, e os números reais hoje, eles podem a qualquer momento mudar, né? Eles estão sofrendo aí com essa situação da pandemia. Então, a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional foi que nós colocássemos um artigo já na LDO, que no momento da entrega da lei orçamentária, a gente possa alterar alguns valores, alguns itens ou alguns itens que compõem a lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Essa foi uma orientação da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, a LDO, na verdade, ela vai direcionar, então, todo esse trabalho que vai ser feito agora, que o nosso prazo de entrega aqui seria em outubro da lei orçamentária anual. Ela que define todas as diretrizes, nada é feito no orçamento sem que esteja aqui contemplado na lei de diretrizes orçamentárias. Então, é uma lei que ela traz muitos números, muitos artigos, ela define regras tributárias, ela define regras de gasto com o pessoal. Então, é uma lei bem complexa e ela trata também de passivos financeiros, ela vai tratar também de percentuais de endividamento. Então, quer dizer, nós temos aí uma lei que atende a toda a legislação em vigor e também uma lei que vai estar direcionada para a realização das ações da atual administração, para poder que no exercício de 2021 se consiga atingir todos os índices e todos os objetivos que serão almejados na próxima administração. Tá? Como base, nós seguimos aqui dos índices econômicos, isso aqui que, na verdade,
aquele artigo 60 vai estar trazendo. Hoje, nós baseamos a nossa projeção para os próximos anos no índice que foi calculado da inflação de 3,75 para o exercício de 2021, 3,50 para o exercício de 2022 e 3,50 para o exercício de 2023. Esse percentual de inflação ele pode variar agora de acordo com a situação econômica do país. Então, é isso aí, é baseado nessas variações econômicas que nós poderemos ter a possibilidade de, lá no momento da lei orçamentária anual, de alterar alguma coisa dentro da proposta encaminhada. Tá? Então, basicamente, era isso que a gente queria colocar sobre a situação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai estar abrindo aí para alguns questionamentos, aí, alguma coisa que os vereadores queiram colocar nesse momento. A gente está aberto aí para poder estar respondendo a vocês aí. Pierre, muito obrigado por a sua explicação, essa explanação. De semestre em semestre, nós acompanhamos o trabalho não somente do senhor, como também da senhora secretária Daniele, que vem conduzindo a secretaria e os esforços para, na medida do possível, atender às demandas da população e principalmente também de todo o município. Mas antes de eu fazer aqui, passar para saber se tem algumas perguntas, eu gostaria de registrar a presença do presidente da casa, presidente Sinei dos Santos Menezes, a secretária também Viviane, agradecer aos funcionários da casa por terem resolvido todas as demandas necessárias para abrir essa audiência pública, Soraya, Samanta, Marice, Luiz Carlos e o Elias. Agradeço também o Zé Geraldo e o Francilino, que sempre participam dessas audiências públicas, que é um caminho que dá voz à população, né? A população ela cria-se voz através de audiências públicas, através dos vereadores que os representam. E também eu recebi uma solicitação do próprio Francilino, do Zé Geraldo e outras pessoas que se importam com a preservação e conservação do meio ambiente, também desenvolvimento da coleta seletiva, uma solicitação, Pierre, para fazer uma emenda, né, dentro da LDO neste sentido. Só que eu fui informado pela casa que, através do prazo, não dá para fazer a emenda, mas pode ser feito um requerimento. Hoje mesmo essa comissão pode determinar um requerimento ao Executivo, e esse requerimento autorizando o Executivo a fazer essa modificação e enviar para essa casa aprovar. Então, antes disso, eu gostaria de ler essa solicitação do senhor Francilino, que fez para a Câmara de Vereadores. Foi endereçado ao presidente da casa, mas foi encaminhado aqui para mim, e eu vou ler para todos. Tendo em vista que a coleta seletiva diminui o descarte de resíduos no ambiente, gera ICMS verde para o município, gera renda para os catadores e fomenta a economia local, nós, abaixo-assinados, José Geraldo Santana, Diácono Francilino da Silva Júnior, cidadãos voluntários do Movimento Coleta Seletiva Solidária e João Batista Maganha, presidente da Associação de Catadores de Recicláveis de Itaperuna, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência a inclusão de uma ação voltada para o desenvolvimento do programa governamental no anexo de metas fiscais na LDO exercício 2021, conforme discriminado abaixo. Unidade Executora 2016, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, função 18, Gestão Ambiental, subfunção 541, Preservação e Conservação Ambiental. Programa Desenvolvimento da Coleta Seletiva. Projeto Atividade 2047, manutenção e ampliação do programa de coleta seletiva. Desde já agradecemos vossa atenção e reiteramos o registro de nossa estima e consideração. Abaixo, Pierre, também veio um pedido para os vereadores, acredito eu que todos os vereadores receberam, por isso que eu reforço, sempre digo que a comunidade participando ativamente consegue construir e modificar as coisas, porque com o interesse da população a gente consegue se manifestar. Agora, se as pessoas têm o interesse e não se manifestam, a gente não consegue atender.
Vamos lá. Precisamos de sua ajuda e de mais vereadores. Protocolamos o requerimento acima, pedindo que seja articulada a apresentação de emenda para a inclusão da coleta seletiva na LDO. Porém, o mesmo alegou que não é possível o legislativo emendar o projeto em razão de prazos, o que, a meu ver, não procede. Isso é uma leitura do senhor Francilino, e eu gostaria, PR, se você pudesse nos colaborar nesse sentido, porque é o seguinte, o que eu vislumbro é esse projeto da associação, dos catadores e dessas pessoas, dos cidadãos, ele pode ser via requerimento. Nessa noite mesmo tem uma reunião, uma sessão ordinária, via requerimento para o executivo analisar se pode fazer essa modificação na LDO. O que você me diz sobre isso, Pierre? O que acontece? Eu tive até conversando já também sobre esse assunto antes aqui da audiência. Quando nós montamos o nosso projeto de lei, encaminhamos para o Legislativo, nosso prazo foi em 14 de abril, né? Então, assim, qualquer alteração que possa acontecer nesse projeto de lei, ele deveria partir de uma emenda por parte dos vereadores. Mas existe a possibilidade, uma vez que a gente não tenha prazo para isso, que seja feito um projeto de lei à parte, incluindo essa ação no projeto de lei da Lei de Diretrizes. Mas eu estava comentando também que nós temos já uma ação no nosso orçamento que trata, na verdade, do tratamento do lixo. E dentro dessa ação, a gente consegue também tratar essa situação da coleta de lixo ali. Então, por exemplo, nós não temos hoje uma ação específica para a coleta do lixo, tá? Para a parte de reciclagem do lixo, mas a nossa ação, ela é uma ação ampla. Então, dentro dessa ação, a gente consegue também ter gasto com a coleta seletiva, tá? Mas a gente consegue, através de um novo projeto de lei, alterando um único anexo, que nós temos um único anexo na Lei de Diretrizes, que traz todas as metas e ações. Então, a gente pode acrescer essa ação dentro desse anexo de metas, e após a LDO ser aprovada, a gente pedir essa alteração. Isso é bem comum, já acontece rotineiramente em vários locais, então, quer dizer, é bem tranquilo de estar fazendo. Então, o procedimento correto seria realmente um requerimento ao Executivo, pedindo essa inclusão dessa nova ação dentro desse anexo de metas da Lei de Diretriz. Nós vamos estar fazendo essa inclusão e encaminhando um novo projeto de lei para cá, solicitando essa inclusão, e os vereadores estarão aprovando isso antes da elaboração da lei orçamentária anual, que seria aí a concretização dessa ação e dos valores devidos ali. Então, quer dizer, mesmo a gente não tendo tempo agora para colocar nesse momento na lei de diretrizes, face aos prazos, futuramente a gente consegue fazer, mediante solicitação, esse projeto de lei, incluindo essa situação. Inclusive, nós mandamos para vocês agora recente um projeto de lei pedindo para incluir, mudar aquele quadro de subvenções, que surgiu um convênio com uma nova entidade. Então, quer dizer, é comum que durante a execução do exercício a gente sofra essas alterações no decorrer do exercício das questões orçamentárias, entendeu? Então, é viável, tem possibilidade sim da gente estar incluindo isso aí. Tá certo. Pierre, vale registrar que nós aqui, não só da Comissão de Finanças e Orçamento, como todos os vereadores, mesmo os que não estão presentes, estão acompanhando via internet, nós damos total apoio, queremos dar total apoio à coleta seletiva em nosso município, através da voz da comunidade, que sempre está aqui conosco na casa, o Diácono Francilino e o Zé Geraldo. Então, nós podemos aqui, através dessa comissão, assumirmos um compromisso de hoje à noite mesmo, elaborarmos, já tem aqui o escopo pronto. Então, hoje à noite mesmo, para a reunião ordinária de mais tarde, se não for possível para hoje, por questão de pauta, de regimento, a gente coloca já na próxima reunião, para ser votada essa alteração na LDO, para atender o anseio da comunidade em relação à coleta seletiva. Eu acho que Itaperuna está bem atrasado em relação à coleta seletiva, a não ser as ajudas já que existem lá do Padre Geraldo, outras ações de coleta seletiva em nosso município, mas o município em si, a prefeitura em si, eu acho que ela pode contribuir mais e ajudar mais nesse sentido. E nós aqui, como guardiões da lei, faremos o possível, o que tiver dentro do nosso alcance, para atender esse anseio da comunidade de melhorar
a coleta de lixo de Itaperuna, seja ela seletiva ou não. Doutora Daniele, quer fazer algum esclarecimento, alguma ponderação? E tem alguma pergunta via internet, Viviane? Não? Então, não havendo mais ninguém querendo fazer o uso da palavra, encerro a presente audiência e estaremos novamente na sessão ordinária de hoje para analisarmos essa questão da coleta seletiva. E agradeço, Pierre, todo o seu empenho, agradeço, Daniele, também, em estarmos aqui. Fechou? Estarmos aqui nessa tarde para debatermos a LDO. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.